Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala é Presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Muito bem, amados e diletos irmãos, estou trazendo uma série de mensagens falando sobre a criação de Deus, o princípio da criação. No último áudio eu falei sobre a tentação de Eva. Não cheguei a concluir e provavelmente também não estarei concluindo hoje, pois é um assunto muito delicado, muito polêmico. Então estarei novamente lendo o versículo 1 do capítulo 3 e estarei lendo alguns versículos mais. Está escrito assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Senhor meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, entrando na Tua presença, Pai, para trazer esta mensagem, meu Deus, a continuação da tentação de Eva, Pai, do diálogo de Eva com a serpente, do descuido que Eva teve ao conversar com uma serpente que com voz humana falou com ela, dando ouvido para esta serpente e assim aflorando o desejo em seu coração, tocando do fruto da árvore proibida por Deus, comendo deste fruto e também induzindo seu marido que dela viesse comer. Ó Deus, Pai amado, me dê, Senhor, uma unção especial, Pai, para ministrar a Tua palavra. Este é o meu pedido, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, eu tenho vos dito que certamente não fora a serpente que falara com Eva, mas sim Satanás. A serpente era um dos animais mais astutos criado por Deus. Talvez foi por isso que Adão deu este nome para este animal. Mas quero vos dizer que a serpente foi usado como instrumento do mal por Satanás. Satanás é um grande estrategista. E como bom estrategista que é o diabo, ele começou o seu plano em execução. Em primeiro lugar, ele viu que não seria sábio dirigir ao ataque contra Adão, por este ser mais experiente,
por este ser a própria imagem de Deus. Também por este motivo, provavelmente Satanás arquitetou um plano e não poderia atacar a mulher enquanto ela estivesse na companhia do marido. Nós percebemos, amados irmãos, que geralmente o inimigo ataca a vida conjugal quando existe algum problema mal resolvido dentro do casamento. Quando o marido para de ter diálogo com sua esposa, ou quando a esposa para de ter diálogo com seu marido, ou mesmo quando os pais param de conversar com os filhos, é neste momento em que o inimigo ataca a família, ataca a vida sentimental, ataca a vida conjugal. Portanto, Satanás não poderia atacar a mulher enquanto ela estivesse na companhia do marido. Ele teria de esperar uma ocasião oportuna, um momento oportuno, quando ela estivesse sozinha, quando ela estivesse próximo da árvore da ciência do bem e do mal. Parece, amado irmão, que estava claro que ele não poderia falhar na primeira tentativa, porque Adão e Eva estariam prevenidos. Satanás, ele era um estrategista, ele não poderia falhar. Ele tinha que aproveitar a oportunidade. Quem sabe, se ele atacasse no momento bem oportuno, quem sabe este ataque seria perdido para sempre. Assim como grande estrategista que ele era, Satanás esperou pacientemente um momento adequado para agir. Muitas pessoas, amados irmãos, caem na cilada do inimigo. E muitas pessoas são alertadas que o inimigo está preparando um ataque, uma cilada. E muitas pessoas acabam caindo por se acharem super cristão. O diabo não estava enganado em seu cálculo. Sem dúvida, Adão já havia mostrado a árvore da ciência do bem e do mal para sua esposa, para Eva. Adão já teria explicado a ela que poderia comer o fruto de qualquer outra árvore do jardim, mas aquela árvore não poderia tocar naquela árvore, ela não poderia mexer naquela árvore, senão morreria. Ao lermos o livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo diz claramente que Adão não foi enganado. Ele entendia totalmente o perigo e o castigo, e certamente explicou isso a Eva. Apóstolo Paulo explica isso claramente no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Ele diz que Adão não foi enganado. Adão certamente não percebeu o fascínio peculiar que aquela árvore exercia sobre a sua esposa, sobre a sua companheira. Esse é o problema, muitas vezes, que atinge todos nós, amados irmãos, que somos casados. Muitas vezes paramos de dar atenção devida à nossa esposa e não percebemos que ela está correndo sério risco. Não percebemos que existe cilada do inimigo sendo preparado
Por isso o marido deve orar pela esposa, cobrir a sua esposa com oração. Provavelmente ele não percebeu o perigo que exercia, o perigo que exerce a atração misteriosa sobre a pessoa da sua esposa amada. Provavelmente Adão não percebeu isso. Amados, alguns, por exemplo, têm de evitar lugares altos, senão são atraídos por estranha sensação, por estranha magnetismo, para olhar à beira do precipício. Alguns têm que evitar entrar no bar, pessoas que já foram alcoólatras têm que evitar passar diante das pessoas que estão consumindo bebida alcoólica. Outros que já usaram produto químico devem evitar lugares onde existem pessoas se drogando. Pessoas que já se envolveram tanto em prostituição devem evitar local onde há prostituição. Senão pode ser relaxado novamente. Eva pode ter proposto em seu coração que quando tivesse uma oportunidade, visitaria secretamente o local onde a árvore se encontrava. A Bíblia nos deixa claro que a árvore estava no meio do jardim. Provavelmente Eva foi lá para tentar descobrir qual era o segredo ali contido. Sabemos, amados irmãos, que as mulheres por si mesmas, elas são muito curiosas. Provavelmente a Eva foi secretamente tentar descobrir o segredo da árvore. Por que o fruto não poderia ser comido? Qual era o motivo? Tudo o que Eva sabia era que tanto o seu marido quanto o Senhor Deus lhe havia avisado que se comesse daquele fruto, morreria. Mas a Eva desconhecia, ela não... Ali no jardim não existia veneno, então essa fruta não era venenosa. Pois Deus não havia criado veneno. Mas por que então morreria? Talvez isso tenha despertado uma curiosidade. Ela talvez tentasse descobrir por que por si mesma o segredo do seu poder misterioso desta árvore. Não sabemos, amados, quanto tempo Eva ficou contemplando a árvore. Sabemos, amados irmãos, que muitas vezes quando somos enlaçados por um pecado, antes de haver consumado o pecado, há uma série de contemplação, de envolvimento, palavras são lançadas, elogios, palavras muitas vezes de elogios são lançados sobre nossas vidas. Portanto, não sabemos quanto tempo Eva ficou contemplando a árvore. Provavelmente ela estava ali, olhando, extasiada para aqueles frutos. Subitamente, contudo, a sua divagação, ou seja, a sua contemplação, foi interrompida por um visitante que falou com ela de uma maneira, de um tom de voz agradável, com uma voz bem modulada. A Eva não demonstrou nenhuma surpresa daquela pessoa estar falando com ela, daquela serpente
estar falando com ela. Pois ela estava tão atraída em contemplar, aquela árvore. Descobriu que ali ao lado dela tinha alguém conversando com ela, provavelmente nem olhou para a criatura. Ou talvez a bela criatura parecia conhecer os pensamentos da Eva. Essa criatura abriu a conversa com palavras. Veja o que ela disse. É assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim. Gênesis 3, versículo 1, a parte B. Foi uma pergunta extremamente astuta. O diabo tomou precaução para não alarmar nem assustar a Eva. Assim, colocou a pergunta em termos suave. Ele estava tentando, ou mesmo testando, reconhecendo o terreno. Era o seu primeiro tiro, o seu primeiro dardo lançado contra a alma de Eva. Era o seu primeiro tiro em uma campanha de engano, de falsidade, a qual desde então tem levado adiante contra toda a humanidade. A pergunta de Satanás, elaborada de uma maneira esperta, poderia ser interpretado, amados irmãos, de várias maneiras. O diabo queria saber como Eva teria interpretado aquela pergunta capciosa. Fora isso exatamente o que Deus desejaria dizer. Eles não deveriam comer da árvore alguma? Essa pergunta que Satanás faz para Eva. Isso certamente não seria a atitude de alguém tão bom e amoroso. Talvez Eva não tivesse compreendido corretamente a ordenação do Pai Celestial. E Satanás, como um anjo, se transformando como um anjo de luz, tentaria ajudá-la, tentaria fazer com que ela compreendesse, ou entendesse a verdadeira interpretação. A serpente ainda fala da mesma maneira para aquele que acredita. Deus é bom, Deus é generoso. Será que Deus é generoso demais para permitir que qualquer pessoa se perca? Satanás tem usado estas palavras. Nós temos visto pessoas duvidarem da bondade de Deus. Temos visto as pessoas dizendo: mas como pode Deus permitir que isso ocorra? Satanás usou as palavras para falar para Eva. Eva, quando dá a explicação de que não poderia comer do fruto da árvore, nem sequer tocar naquele fruto, pois certamente morreria. Então Satanás diz para Eva que certamente não era isso que Deus estava falando. O que Satanás queria dizer? Que Deus era um mentiroso, que Deus não queria simplesmente que ela descobrisse a verdade.
que ela conhecesse a verdade, que ela conhecesse o bem e o mal. Era isso que Satanás estava fazendo. Talvez Eva fosse mais longe, permitindo ao diabo lançar dúvida sobre a bondade de Deus. Veja bem, essas declarações: não comereis de toda a árvore do jardim. Veja bem, amado, se fora do próprio contexto de toda a história da tentação do homem, pode significar que, na verdade, Deus não queria que eles comessem da árvore, porque Deus não queria que eles tivessem sabedoria. Era isso que Satanás estava tentando fazer com que eles compreendessem, colocando em dúvida a ordem divina. A mulher, contudo, deu a resposta correta. Eles podiam comer do fruto de qualquer árvore, exceto a de uma. E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dela, nem nela tocareis, para que não morreis. Gênesis 3, verso 2 e 3. A atenção de Eva estava na árvore da ciência do bem e do mal. Provavelmente ela não olhou quem era a criatura que estava conversando com ela. Ela estava tão atraída, sua atenção, pela árvore. Quantas pessoas, amados irmãos, estão tão atraídos, tão envolvidos com a sedução do pecado, mesmo sendo alertado muitas vezes, acaba sendo enlaçado pelo mal. Amado, veja bem, qual logo se tornou para ela o seu esposo, a árvore que era conhecida como a árvore da ciência do bem e do mal, se torna agora a árvore da morte. Alguns criticam Eva por ter dito que não deveria simplesmente tocar no fruto pelo fato de Deus não tê-lo proibido disso. Meus irmãos, tal ponto de vista, contudo, tem pouco a seu favor, pois se Eva não tivesse tocado no fruto, nunca o teria comido. A mulher não teria que ganhar, não tinha nada que ganhar tocando o fruto ou mesmo chegando perto da árvore. É sempre aconselhável deixar a tentação o mais distante possível da nossa vida. Se você está sendo tentado, meu irmão, minha irmã, afaste. Quanto mais distante você ficar desta tentação, mais fácil você poderá vencer essa tentação. O que tem tentado você, meu irmão, minha irmã? O que tem atraído a sua atenção? Aonde você está colocando seus olhos? O que é que você está contemplando? Eva estava atraída pela árvore do conhecimento do bem e do mal. De qualquer maneira, amados, Satanás percebeu que tinha semeado uma dúvida na mente de Eva.
Satanás seguiu adiante com essa vantagem de ter semeado a dúvida na alma de Eva. E em seguida, ele faz uma declaração ousada, uma declaração totalmente ousada para destruir a alma da mulher. O diabo disse à mulher que aquilo que Deus havia dito a respeito da árvore não era verdade. E acrescentou ainda que, caso eles comessem do fruto, com certeza não iria morrer. O inimigo exagerou nas vantagens e minimizou consequência que haveria sobre o pecado. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que o dia em que dele comerdes, abrirão vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Quantas pessoas aqui na terra, amados irmãos, querem ter status de Deus, querem ser reconhecido como grande. Quantos não pega para si toda a glória de Deus? Quanto não almeja ser semelhante a Deus? Esse foi a queda de Satanás. Ele queria ser maior que Deus, e agora ele semeava a mesma semente no coração da mulher, dizendo que ela seria semelhante a Deus. Amado, a morte fora descartado pelo Satanás. Ele disse que não haveria morte. Será que a mulher cairia naquela grande mentira? O diabo tinha enfatizado 2 pontos em sua mentira. Primeiro, assegurou a impunidade a Eva. Se ela comesse o fruto. Segundo, o próprio diabo apresentou uma razão plausível pela qual Deus não queria que eles comessem o fruto. Assim, se eles comessem, teria seus olhos abertos e seria como deuses. De fato, o argumento de Satanás era uma mistura de curiosidade, de verdade e mentira. De uma maneira, amado, era algo que todo mundo muitas vezes almeja conhecer, ter um conhecimento mais profundo das coisas ocultas. Portanto, havia um certo sentido, os olhos de Adão e Eva realmente lhes seriam abertos para o bem e o mal. Mas o diabo fez entender que, provando do fruto, eles obteriam muito conhecimento. Em outras palavras, eles teriam sabedoria de um Deus. Ele teria sabedoria semelhante à sabedoria de um Deus. A serpente estava sugerindo para a mulher o mesmo pensamento perverso que tinha entrado, amado irmão, no coração do próprio diabo.
A serpente estava agora sugerindo para a mulher o mesmo pensamento perverso que tinha traído o seu próprio coração, que causara a sua queda. Se nós lermos o livro de Isaías 14, verso 14, veremos isso. Conhecer o bem e o mal. Isso também, literalmente, é verdade. Mas o conhecimento significava algo bem diferente do que a serpente sugeria. Deus conhece o mal apenas para abominá-lo. O homem inocente só poderia conhecer o mal participando deste e depois percebendo que a causa dele seria destrutiva. O homem que vive na prática do mal se torna maligno. O homem que conhece o mal se torna maligno. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago neste dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Amanhã estarei falando sobre o diabo ter acusado o Senhor de ser mentiroso. Mas somente amanhã. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus. Eterno e soberano Deus, quero te agradecer, Senhor, por estas palavras, por esta ministração de hoje, Pai. Pedir, meu Deus, que o Senhor nos abençoe, que nos livre de toda tentação maligna, que a tua paz esteja sobre nossas vidas. Este é o meu pedido, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.